tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Meus queridos, hoje daremos continuidade à nossa série de exposições com base no nosso tema desse ano, que é a igreja edificada sobre a rocha. E meditando sobre este tema de igreja edificada sobre a rocha, nós estamos falando dos fundamentos da fé cristã, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Nós já vimos aqui nas primeiras exposições sobre a doutrina da Escritura, a bibliologia. Nós vimos aqui a origem, a importância e a aplicação das Escrituras na nossa vida hoje. Depois nós vimos também sobre teontologia, a doutrina de Deus. Nós vimos quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. Nós vimos também quem não são Deus, diante do que o mundo coloca tanto, outros deuses, outros ídolos. Nós vimos aqui sobre quem é o Deus verdadeiro. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a doutrina do homem, antropologia, quem é o ser humano. Quando eu falar aqui o homem, entenda o ser humano, né? Tanto o homem como a mulher, mas o ser humano. Hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o ser humano. E nós vamos fazer isso com base em uma comparação, em um contraste que Paulo faz entre Adão e Cristo. Por isso que na Bíblia temos o primeiro Adão e também temos o segundo ou o último Adão, que é Cristo. Nós vamos ver que aqui Paulo ele vai fazer um contraste entre o homem em Adão e o homem em Cristo. E é meditando nesse texto que nós vamos caminhar hoje, tá certo? Porque é fundamental que o homem saiba quem ele é, que o ser humano saiba quem ele é. Eu lembro que a Júlia e o Elias, quando eram pequenininhos, assistiam muito desenho animado, e a gente assistia tanto que às vezes eu estava no trabalho cantando as músicas do desenho animado, né? Mas eu lembro que tinha um personagem, o Buzz Lightyear. Vocês já ouviram falar do Buzz Lightyear? É interessante que o Buzz Lightyear ele era um brinquedo que ele foi feito para divertir as crianças, para fazer as crianças felizes, mas ele foi programado em uma batalha intergaláctica. E ele pensava que ele era um guerreiro espacial intergaláctico. E ele conversando com os outros brinquedos, conversando, né, com os brinquedos. O desenho animado é bom por isso, faz tudo, né? E ele conversando com outro brinquedo, e ele dizia que era um guerreiro intergaláctico, e os outros brinquedos diziam, não, você é um brinquedo. E ele é ao infinito e além, pensando que ia sair voando e não saía. Porque ele estava pensando que era algo que ele não era. E isso gerou o quê? Frustração, tristeza. Quando ele descobriu que ele era um brinquedo e que ele não era um guerreiro intergaláctico, ele foi se embriagar de chá lá na casa da senhorita Maroca. Então vocês veem a decepção do Buzz Lightyear. Mas eu pensava que eu era um poderoso guerreiro, mas eu sou só um brinquedo. Isso gerou frustração. E com o ser humano, irmãos, não é diferente. Isso é uma reflexão do que nós vivemos. Quando nós pensamos que somos além do que nós somos, nós nos frustramos. E quando nós pensamos que somos menos do que nós somos, nós vivemos decepcionados, tristes e frustrados. Por isso que é fundamental o homem saber quem ele é. Então, quem é o homem? Esta foi uma pergunta que ecoou desde do mundo antigo. É uma pergunta crucial para o ser humano. Filósofos, pensadores antigos, eles procuravam descobrir qual era a constituição do ser humano, o que justificava as suas emoções, o que definia os seus valores, o que orientava os seus comportamentos, por que das suas debilidades, das suas fraquezas. E eles também questionavam qual a origem da espiritualidade no ser humano. Então percebam que isso já é debatido há muito e muito tempo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quem é o ser humano? Mas o fato, irmãos, é que a resposta a esta pergunta define como nós nos relacionamos com as outras pessoas. A resposta a essa pergunta, quem é o ser humano, orientará as nossas emoções,
conduzirá os nossos comportamentos e também os nossos posicionamentos na sociedade. Questões como aborto, eutanásia, pena de morte, sexualidade, família, casamento, todos esses assuntos, eles são influenciados pelo modo como alguém vê o ser humano. Então, nós vamos ver aqui algumas visões sobre o ser humano, nas religiões e também nas ciências naturais, na filosofia, por exemplo. Para o Espiritismo, o corpo físico é um estado inferior à existência. Então, para o Espiritismo, eles acreditam que a alma já existia antes do corpo. Então, o corpo é um estado inferior, em que o espírito fica preso para que ele cumpra o seu karma até que esse espírito evolua. Então, o ser humano, para ele, é um espírito que está preso a uma matéria, que é o nosso corpo. O islamismo, ele diz que o homem é superior à mulher. Eles dizem com isso que o homem deve valorizar a mulher e protegê-la. No entanto, eles também defendem que o homem pode aplicar, inclusive, castigo físico à mulher, se ela o desobedecer obstinadamente. Então, veja como o modo como eles veem o ser humano vai influenciar no casamento, nas relações familiares. É um pouco esquisito até, né? Como feministas defendem grupos islâmicos radicais, tendo em vista que o islamismo, ele diz que o homem é superior à mulher e pode aplicar, inclusive, castigos físicos na mulher. Então, são duas religiões apenas, nós poderíamos falar demais, mas eu queria falar também do naturalismo filosófico, o materialismo, né? O nome está dizendo. Eles dizem que o ser humano é apenas matéria. Ou seja, eles desconsideram qualquer aspecto espiritual transcendente do ser humano. Para o naturalismo ou materialismo filosófico, o homem é apenas matéria finita, e um dia isso tudo vai acabar e não há nada mais depois da morte. Alguns defensores, alguns naturalistas são, por exemplo, Charles Darwin, vocês conhecem, que é o da teoria da evolução. Ele diz que o homem evoluiu naturalmente de um animal, porque para ele não há nada transcendente, não há nada espiritual. Então ele olha o ser humano e diz, o ser humano evoluiu de um animal. Aí nós temos também Sigmund Freud. Ele diz que o ser humano, seus comportamentos são impulsionados pelos seus instintos mais básicos, ligados à sua natureza animal. Aí ele diz que são o sexo e a violência. Então, para Freud, o homem é resultado dos seus impulsos naturais animais, sexo e violência. Perceba como, se alguém ver o ser humano com base na visão freudiana, ele vai viver a sua vida baseado em sexo e violência. Afinal de contas, o ser humano é só isso para ele. Também outro psicólogo, Skinner, ele disse que o homem é apenas resultado da influência do meio. Então, se o homem faz alguma coisa ruim, é porque o meio o impulsionou a fazer algo ruim. E Karl Marx, essa talvez seja a pior de todas na atualidade, a filosofia de Karl Marx reduz a natureza humana ao resultado de embates econômicos e sociais. Então, o que é o homem para Karl Marx? É o resultado de embates econômicos e sociais. É uma luta permanente de classes, de interesses. Também é muito intrigante que muitos cristãos abracem as psicologias e as filosofias desses homens. Por que é estranho? Porque esses homens desconsideram o que é espiritual. Então, como cristão que acredita em um Deus transcendente, que é espírito, pode seguir pensadores, filósofos, psicólogos, que desconsideram o espiritual. Por isso que tem tantos cristãos, inclusive frustrados, irmãos, decepcionados, porque eles pensam que eles são algo que ele não é. Mas para nós sabermos quem realmente nós somos, é simples. É só perguntar quem nos criou. É só ver o que diz aquele que nos criou. O que nós precisamos entender, irmãos, é que toda visão distorcida do homem gera uma ética
e uma moral distorcida. Então, a visão distorcida do ser humano vai distorcer a nossa vida sexual, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, a nossa vida social e tudo mais que estiver à volta. Então, por isso que antes de perguntar o que eu sinto, o que eu penso, o homem tem que perguntar, o cristão, ele deve perguntar o que Deus diz que eu sou. O que Deus diz que é o ser humano. Somente a Escritura, meus irmãos, mostra quem o homem realmente é, porque ela revela conforme aquele que o criou. Então, hoje nós vamos ver na Escritura quem o homem realmente é, com base nesse contraste que Paulo faz. Nós vamos fazer a leitura novamente, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, mas nós vamos ler agora só do 12 ao 14, e à medida que eu for avançando na exposição, nós vamos lendo os outros versículos. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós pedimos a Tua iluminação, Pai, para que essa porção da Escritura ela possa ser aplicada aos nossos corações, possa ser compreendida, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra mude o nosso conceito de quem nós somos e nos faça decidir em quem nós vamos estar representados. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, é o que nós pedimos. Amém. Meus queridos, aqui no versículo 12, ele começa dizendo portanto. Então é porque ele está se referindo ao que ele falou nos versículos anteriores. Do 1 ao 11, ele está falando de justificação e reconciliação do homem com Deus. Então, quando ele chega no 12, depois de falar de reconciliação e justificação, ele diz, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os irmãos com certeza lembram da queda. Nós lembramos que Deus criou Adão e Eva, os criou, os colocou no paraíso que estava no Éden, e lá eles não tinham conflitos, eles não tinham pecado, e eles tinham um relacionamento próximo com Deus. Eles só havia uma coisa que eles não podiam fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles tinham um relacionamento entre eles pleno, com Deus pleno e com a natureza também um relacionamento pleno. Até que um dia a serpente, os irmãos conhecem, a serpente disse que Deus era mau, porque não deixa vocês comerem de nada do que tem no jardim. Aí Eva disse, não, ele deixa a gente comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente não pode nem tocar. Coisa que Deus não havia dito. Mas há uma coisa que a serpente diz que derruba Eva. Quando ela diz assim, ele não quer que você coma, porque quando você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Perceba que, na verdade, o pecado de Eva foi muito maior do que apenas uma mera desobediência. Ela pecou porque ela quis ser igual a Deus. Foi quando a serpente disse, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então Adão e Eva comeram. Por quê? Porque eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam agora definir o que era bom, o que era mal, o que era certo, o que era errado. Agora eles seriam os juízes de sua própria existência. Então perceba que o pecado de Adão e Eva foi muito maior do que uma mera desobediência. E a partir daí aconteceu tudo o que Deus disse que aconteceria no dia que eles comessem. Eles morreriam.
E Deus é tão misericordioso que eles não foram fulminados naquele momento. Mas a partir daquele momento, a morte chegou no ser humano. A morte nos seus 3 aspectos. Morte física, a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, e a morte eterna, que é quando o ser humano pecador sem Cristo será lançado no lago de fogo e enxofre. Então foi nesse momento que o pecado entrou no mundo. Isso aí os irmãos não têm dúvida, nós já inclusive pregamos sobre isso aqui. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o pecado de Adão, ele contaminou toda a sua descendência. Contaminou toda a sua posteridade, né? Seus filhos, até chegar até nós. Então, a primeira coisa que nós vemos que o ser humano que eu e você somos ou éramos, é a imagem de Deus corrompida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o próprio Deus diz: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1. Em Gênesis 3, o homem cai. Mas entenda, o homem nunca perdeu a imagem e a semelhança de Deus. O que acontece é que essa imagem agora está distorcida, contaminada pelo pecado. Então, o que nós recebemos da imagem e semelhança de Deus, o amor, a inteligência, racionalidade, criatividade, tudo isso que nós recebemos do caráter de Deus como imagem e semelhança de Deus, agora está contaminado. Então, o ser humano não ama mais como é para amar, a sua inteligência não é usada como deveria ser, a sua racionalidade, a sua espiritualidade, nada é mais como deveria ser. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos a imagem de Deus, só que essa imagem está corrompida. Essa imagem está manchada. Uma observação que eu queria fazer, quando nós falamos lá sobre os naturalistas, todos eles diziam que o homem tinha alguma coisa de animal. Inclusive, talvez você já tenha até dito na escola, porque você ouviu, o homem é um animal racional. Não há nada mais mentiroso do que isso. O homem não é um animal, porque o homem não é da mesma espécie do animal. O homem é imagem e semelhança de Deus. Dizer que um homem é um animal racional está colocando a ele só um pouco melhor do que qualquer um animal, meu irmão. Mas perceba que quando Deus criava os animais, eles diziam que se façam conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Produz a terra conforme a sua espécie. Mas quando Deus foi fazer o homem, ele não disse nada conforme a sua espécie. Ele disse: façamos conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você não é um animal melhorado. Você não é um animal racional. Você é imagem e semelhança do Deus eterno. Ainda que você não viva com Ele, que ainda não o confesse como seu Senhor, você ainda é imagem e semelhança de Deus. Apesar dessa imagem e semelhança estar distorcida. Perceba que Paulo está dizendo que o que Adão fez caiu sobre toda a humanidade. Na teologia nós chamamos isso da doutrina da representação federal. Adão era o nosso primeiro representante. Por isso que o pecado de Adão recaiu sobre toda a humanidade. A condenação de Adão recaiu sobre toda a humanidade. Então entendam que em Adão, representados pelo primeiro Adão, nós somos a imagem de Deus distorcida, corrompida, manchada. Mas ainda somos a imagem de Deus. O que é que isso importa? Se alguém vê o ser humano como um amontoado de células, é claro que o aborto para ele não tem problema nenhum. Mas se alguém ver o ser humano como imagem e semelhança de Deus, ele é contra o aborto. Porque o aborto é um assassinato de um inocente, de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Se alguém ver o ser humano
apenas como um objeto para realizar os seus impulsos sexuais ou a sua violência, você vai ter um relacionamento amoroso com base apenas no sexo e na violência. Mas você entende que o seu cônjuge, por exemplo, é imagem e semelhança de Deus. Você vai dar a ele a honra devida a alguém que é imagem e semelhança de Deus. Você percebe como a visão que nós temos do ser humano muda os nossos relacionamentos? Mas Paulo continua, ele diz que porque Adão caiu e o pecado entrou no mundo, todos os homens pecaram. Então não há justo nenhum sequer. Todos nós somos naturalmente pecadores. Aqueles que estão em Adão são pecadores impenitentes. Gênesis 5:3 diz que Adão gera filhos à sua semelhança. É interessante que na criação era a semelhança de Deus, uma imagem perfeita. Mas depois que Adão caiu, Adão passou a gerar homens à semelhança dele. Ou seja, a imagem de Deus, mas uma imagem distorcida. Então todos são pecadores. Paulo diz isso também em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Então o que é que você que ainda está em Adão, que ainda é representado por Adão, tem que fazer? Reconheça que o problema não está fora. O problema não é o ambiente. O problema não é que alguém te causou um trauma. O problema não é que ninguém te dá oportunidade. O problema não é que o teu chefe, o problema não é a tua esposa, o teu cônjuge. Não. O problema do homem está no seu coração. O problema do homem é o pecado. Pecado. Porque todas as nossas atitudes estão contaminadas pelo pecado. E quando nós entendemos isso, isso destrói o nosso orgulho. Quando você pensa que é melhor do que outra pessoa, isso infla o teu ego. Mas quando você entende que você é tão pecador quanto ela, isso humilha o teu orgulho. Por isso, passe a ver qualquer pessoa como imagem e semelhança de Deus. Paulo também diz que a morte entrou no mundo. Efésios 2, 1 ao 3, ele vai repetir isso, dizer que nós estamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, o homem em Adão, ele só tem um destino: a morte. Morte física, morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, e a morte eterna. Em Adão é isso que o homem é: a imagem corrompida, um pecador impenitente, e ele está morto espiritualmente. O que é então que o homem tem que fazer com isso? Ele tem que entender que o Evangelho, escute isso, irmãos, o Evangelho é um convite, não para melhorar a tua vida, mas para te ressuscitar espiritualmente. Porque longe de Deus, você está morto. O Evangelho é um convite para você viver novamente em Cristo Jesus. Isso elimina qualquer vanglória nossa, porque nós sabemos que depende exclusivamente dele. Então, o homem em Adão, ele é a imagem ainda distorcida de Deus. Ele é pecador impenitente. Ele está morto espiritualmente. E ele está também condenado. O homem em Adão, ele está condenado. Romanos 5, 16, 17, nós vamos ler mais à frente, mostra que o juízo veio por meio do pecado de Adão. Então há juízo para o homem que está em Adão. João capítulo 3, versículo 18, diz que o homem, aquele que nega Cristo como Senhor, ele já está condenado. Já está condenado. Então, se você está em Adão,
se você ainda permanece em Adão, você está condenado. Por isso que o evangelho é urgente. Porque se você não está em Cristo, você permanece sobre a ira e a condenação devida pelo pecado. Isso aqui, irmãos, são alguns traços que a humanidade herdou do pecado de Adão. E talvez o pior deles seja este: o distanciamento de Deus. Se você ainda está em Adão, você está longe de Deus. Você pode falar de Deus todo dia. Você pode falar Deus, Deus, Deus. Você pode dizer aquele jargão de crente todo dia. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus, é forte, é não sei o quê. Se você ainda está em Adão, se você não está em Cristo, você está distante de Deus. Isaías é muito duro em dizer, no capítulo 58, versículo 2, que o pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus. Talvez não, essa é a pior consequência de todas do pecado. É o afastamento de Deus, a morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que sem Deus nós estamos sem esperança no mundo. Aqueles que não estão em Cristo, escute, se você não está em Cristo, é isso que a Bíblia diz sobre a sua condição. Você está sem Deus e sem esperança no mundo. Não sei o que estou dizendo. Efésios 2, 12. Então o que é que o homem tem que fazer? O homem sem Cristo, ele não busca a Deus. Ele foge de Deus. Você deve lembrar de alguém que você já convidou tanto para vir para a igreja. E ele não quer vir. Porque ele foge de Deus. O homem sem Deus, ele foge. Você deve lembrar do que aconteceu com Adão e Eva. Aqueles que estavam na viração do dia em contato com Deus. Depois que pecaram, Deus teve que perguntar: onde é que vocês estão? E onde eles estavam? Escondidos. Fugiram de Deus. Só a graça, irmãos, pode vencer essa vergonha. Só a graça pode nos trazer de volta para perto de Deus. Somente em Cristo isto é possível. Versículo 13, ele diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é que Paulo está dizendo? Pecado, ele está no mundo mesmo que não exista ainda lei, porque ele diz que de Adão até Moisés o pecado reinou no mundo e a morte reinou no mundo. Então, independente de lei, independente de conhecimento da lei de Deus, o homem, naturalmente, pela sua natureza humana, ele é um pecador e ele precisa de Deus. Mas o homem, irmãos, que está em Adão, o primeiro cabeça federal, o representante da humanidade, representante da primeira humanidade, aquele que está em Adão, ele tem todas essas características que nós falamos. Ele é a imagem de Deus manchada, ele é pecador, ele está morto, ele está condenado e ele está distante de Deus. Por isso que ele vive uma vida de insegurança, de medo, de insatisfação, de vazio, orgulho, medo da morte. Com certeza você deve conhecer alguém que tinha tudo para ser uma pessoa feliz, mas ainda é uma pessoa insatisfeita, porque ela não tem Cristo. Por que é que as relações humanas hoje são tão conflituosas? Porque a maioria da humanidade está em Adão. Então eles não cumprem o mandato social que Deus deixou na criação. Eles não se relacionam bem uns com os outros. Há conflitos no casamento, há conflitos nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, em tudo mais. Por quê? Porque os homens estão em Adão. E o pecado desorganiza todas as relações humanas, tanto com o próximo, como com a criação, como com o próprio Deus.
Então o homem não consegue se relacionar bem com o próximo, não consegue se relacionar bem com a criação, e o pior, não consegue se relacionar com Deus. Este é o homem em Adão. Mas, no final do versículo 14, é como se Paulo agora trouxesse a esperança novamente à baila. Quando ele diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Agora ele aponta para alguém que viria depois. Aí ele continua, do versículo 15 ao 17. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Depois de Paulo descrever a humanidade em Adão, agora ele começa a contrastar com o segundo Adão, com o nosso segundo representante, que é Cristo. Agora ele começa a nos dar esperança, depois de nos colocar em uma situação em que nós reconhecemos que não podemos e que precisamos de salvação, agora ele passa a dizer onde há esta salvação. E ele vai dizer que o dom gratuito não é como a ofensa, porque a ofensa foi só uma, e muitos morreram. Mas a graça e o dom também veio por um só homem, e ela foi abundante sobre muitos. Então, irmãos, aqueles que estavam em Adão, mas que agora estão em Cristo, aqueles que receberam a condenação e a morte, agora eles recebem a graça abundante do segundo Adão. A graça abundante do nosso segundo representante. Então, aquele que está em Cristo, perceba que há duas humanidades. Uma humanidade representada por Adão e uma humanidade representada por Cristo. E aquele que está em Cristo, ele é renovado segundo a imagem do seu Criador, como diz Colossenses 3,10. Por quê? Porque em Cristo a imagem de Deus está sendo restaurada. Irmão, você que está em Cristo, você que faz parte da nova humanidade, talvez você olhe para você e diga, mas eu ainda sou muito egoísta. Mas você está lutando contra isso, se você está em Cristo. Mas eu ainda não amo como eu deveria amar. Mas você está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Mas eu ainda não me relaciono bem com Deus, eu ainda oro pouco, eu ainda não adoro como deveria adorar. Cristo está restaurando a imagem dele em você. Cristo está restaurando a tua imagem, homem e mulher de Deus, a imagem e semelhança do teu Criador. Ainda que você olhe para você e ache que não, que está difícil, Ele está trabalhando. E nenhuma obra de Cristo fica incompleta. E um dia Ele vai te apresentar diante de Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte da nova humanidade, agora os seus pecados já foram justificados. Romanos 5,1 diz que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está em Cristo, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Você era pecador. Você continua sendo pecador, mas você não é mais escravo do pecado. Porque você sabe que você foi justificado pelo preciosíssimo sangue
do Cordeiro de Deus. Então, se você está em Cristo, o que você deve fazer? Pare de viver tentando pagar o que Cristo já pagou, irmão. Tem tanto crente que ele fica se martirizando para alcançar a salvação, para alcançar a justificação. Cristo já pagou por isso. Se você está em Cristo, você já está justificado. A obediência agora é fruto da gratidão que você tem por Cristo. Se você está em Cristo, você é obediente a Ele por gratidão, por saber que você faz parte dessa nova humanidade, por saber que lá na cruz Ele te representou. Lá na cruz Ele pagou pelo pecado que era teu. Lá na cruz Ele morreu a morte que era sua. Sabe que você já parou para pensar nisso? Você sabia que a morte de Jesus foi culpa sua? Ele morreu por causa de você. E como tem gente brincando com isso, né? Como tem gente vindo para a igreja e alimentando os mesmos pecadinhos, aquele pecado que matou o teu senhor, e para você não ter mais problema. Ele pagou a tua pena. Como não viver em gratidão a esse Deus? Aquele que está em Cristo na nova humanidade, ele também é vivificado. Aquele que estava morto, agora ele passou da morte para a vida. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, em julgamento, em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem está em Adão está morto. Quem está em Cristo recebeu vida. E não é uma vida qualquer. É vida em abundância. A vida cristã, irmãos, é uma mudança verdadeira que começa no interior. Não é apenas uma conformidade externa, mas é uma transformação interna. Qualquer pessoa pode parecer um cristão, mas somente aqueles que foram vivificados de dentro para fora, que são verdadeiros filhos de Deus, que fazem parte da nova humanidade em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo, eles estão salvos. Eles estão salvos. Tito diz, capítulo 3, versículo 5, que não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você já parou para pensar de onde Cristo te tirou, crente? Você já parou para pensar que você passaria a eternidade toda em tormento? Como é que você consegue brincar com o cristianismo? Como é que você consegue brincar de ser crente, sabendo quem você era e de onde ele te tirou? Você era isso tudo aqui em Adão, e agora você é isso tudo em Cristo. E você não vai viver essa realidade? Você vai continuar brincando com o teu Senhor? E por último, o que é que aqueles que estão em Cristo receberam de volta? A presença de Deus. Você que estava distante de Deus, se você está em Cristo, agora você tem a presença de Deus. Irmãos, a vida cristã deve ser vivida diante de Deus. A esperança que nós temos no que Ele conquistou para nós é que nos traz a tranquilidade e a alegria para o presente. Por isso que muitos homens e mulheres vivem atormentados no presente, porque eles vivem a natureza de Adão, mas eles não esperam o que o seu representante, Cristo, conquistou para eles. Cristo restaura todas as nossas relações, irmãos. Nossa relação com a criação, nossa relação com o próximo e nossa relação com Deus. Por isso que eu costumo dizer quando eu converso sobre os problemas da humanidade. Nós não precisamos de mais educação. Nós não precisamos do feminismo mais forte.
Nós não precisamos de ideologias políticas. O mundo só tem uma solução. E essa solução não é um método, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Porque se o homem for cristão verdadeiro, ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Está resolvido o problema da mulher com o feminismo. Se o homem e a mulher forem cristãos verdadeiros, não haverá problema na família, porque eles vão cumprir a palavra de Deus. O problema é que essas ideologias, esses pensamentos, irmãos, não têm mudado o mundo, vocês têm percebido. Tem mudado para pior, mas não tem melhorado em nada a humanidade. É triste saber que muitos crentes ainda estão buscando outro caminho, como se houvesse uma terceira via. Mas deixa eu dizer para você uma coisa biblicamente. Não há uma terceira via. Ou você está em Adão, morto, condenado, distante de Deus, ou você está em Cristo, salvo, vivificado, justificado e na presença de Deus. E há uma promessa em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Porque João diz que ele ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Foi isso que Cristo conquistou para você. Um dia você vai estar toda a eternidade na presença de Deus. Luiz Berkoff, ele diz que Cristo é chamado o último Adão porque ele é o representante final da humanidade. Depois dele não há mais outro cabeça federal, não há mais outro representante. Apenas os que estão nele serão salvos. Entenda, Paulo está nos ensinando, e em Coríntios também ele fala sobre isso. Irmãos, há duas humanidades. Uma humanidade que está em Adão, que ainda vive em pecado, que é condenada, distante de Deus. E há uma outra humanidade que está em Cristo. E esses estão salvos da calamidade vindoura. Não há uma terceira via. Ou você está em Adão, na velha humanidade caída, ou você está em Cristo, na nova humanidade restaurada. Em restauração. Por isso que a conversão não é apenas uma mudança de religião. Escute isso, por favor. A conversão, quando você sai de Adão e vai para Cristo, não é apenas uma mudança de religião, uma mudança de igreja, mas é uma mudança na sua humanidade, na sua essência, em tudo que você é e faz e pensa. Então, sair de Adão e estar em Cristo, deixar de ser representado por Adão e estar representado em Cristo, é uma mudança de humanidade, irmãos. Igreja não é o lugar de pessoas melhoradas. O corpo de Cristo não é composto de pessoas melhoradas. O corpo de Cristo é composto de pessoas regeneradas, que são totalmente mudadas pelo Espírito de Deus. Então, o chamado hoje para você, irmão, é claro. Saia de Adão e venha para Cristo. Não há neutralidade. Não há uma terceira humanidade. Você ouviu, você viu na Escritura. Ou você vai sair daqui e continuar sendo representado por Adão e merecendo a morte e a condenação, ou você vai sair em Cristo, sendo representado por Cristo, recebendo dele a salvação, justificação e a vida eterna. O fato é que um dia você vai estar diante de Deus. Acredite você ou não. Tomara que você acredite antes. Senão no dia lá você vai dizer, bem que me disseram. Um dia você vai estar diante de Deus. E a pergunta é, como você quer chegar lá? Você quer chegar lá como um filho de Adão, representado por Adão, o homem caído, ou você quer chegar lá como um filho de Cristo Jesus, representado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Deus vai olhar para você no último dia. Ou ele vai ver em você o Adão caído, ou ele vai ver o seu filho moído
no Calvário. Você tem que decidir, hoje, como você... Aliás, ninguém vai sair daqui neutro, tá? Ou você vai sair continuando em Adão, ou você vai sair em Cristo. Neutro você não sai, porque só essas duas humanidades. Concluo dizendo que o homem nasce em Adão, mas ele pode viver em Cristo. Você nasceu em Adão, não tem jeito. Você nasceu pecador condenado, mas esse não precisa ser o teu destino final. Ah, eu não nasci não, em Adão não, eu era bem bonzinho quando era criança, era mesmo? Quem foi que ensinou uma criança de 1 ano e 2 meses a tomar o brinquedo de outro? Foi você, pai? Foi você que disse? Sabe o que é isso? Natureza pecaminosa. Pequeno pecadorzinho. Coisa mais linda, precisa de Cristo. Se aquele pequeno pecadorzinho, de 1 ano e 2 meses, ele precisa de Cristo, imagina você. Então você nasceu em Adão. Você espiritualmente é um natimorto. Você já nasceu morto. Você já nasceu condenado. Aí talvez alguém diga, mas isso é uma injustiça. Porque quem pecou foi Adão. E eu que vou herdar a condenação? É. Do mesmo jeito que quem morreu foi Cristo. E você vai herdar a vida eterna. Há injustiça nisso? Por um homem o pecado. Por um homem perfeito, a salvação. Alguém uma vez perguntou a Paul Washer, eu acho isso maravilhoso. Como é que pode, só por um homem, ele salvar toda a humanidade, milhares e milhões e bilhões de pessoas? E Paul Washer respondeu, porque este homem que morreu na cruz, sozinho, ele vale muito mais do que toda a humanidade. Esse foi o Cristo que morreu por você. O valioso Filho de Deus, santo, sem pecado, valia mais do que toda a humanidade. E ele morreu, para que um dia nós pudéssemos estar para sempre na presença de Deus. Então, saia de Adão, venha para Cristo. Você nasceu em Adão, mas você pode viver em Cristo. O homem nasce morto por sua natureza pecaminosa, mas pode nascer de novo em Cristo Jesus. Você lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos chega lá com suas amenidades, né? Com seus pensamentos. Senhor, eu vejo que tu és mestre. Aí Jesus interrompe na hora. Você precisa nascer de novo. Não venha com tuas teologias, com os teus pensamentinhos bonitinhos, não. Que você precisa é nascer de novo. Você precisa nascer em Cristo Jesus. Você já nasceu em Adão. Você precisa nascer em Cristo Jesus. Pergunta final que eu faço é, e você? Permanecerá na humanidade de Adão ou quer fazer parte da nova humanidade em Cristo Jesus? Este é o homem. Este é o ser humano. Ou ele está em Adão, condenado, ou ele está em Cristo, salvo e justificado. Calvino dizia assim, o primeiro Adão foi formado do pó da terra e trouxe consigo a morte. O último Adão, Jesus Cristo, é o Senhor do céu e traz consigo a vida eterna. É disso que nós estamos falando, irmãos. Do Cristo que morreu para te dar a vida eterna. Amém? Lembre-se, você vai passar por aquelas portas ali. Ou em Cristo, ou em Adão. É você quem vai decidir hoje. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, a Tua palavra nos mostra, Deus, que nós nascemos pecadores. Nascemos com a condenação do pecado, que o nosso representante federal, Adão, pela queda de Adão, nós herdamos o seu pecado. Nós herdamos a natureza pecaminosa, Pai. Nós somos dignos da morte, meu Pai, da condenação, Senhor. Dignos de estar distante do Senhor, porque o Senhor é santo e não convive com o pecado, Pai. Mas a Tua palavra também nos garante que há um segundo Adão, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ele é o representante do teu povo. Ele é o representante dos teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se entrou alguém aqui que ouviu esta palavra, Deus, que ainda vive representado por Adão, um homem morto espiritualmente, um homem condenado, um homem distante de Deus. Nós te clamamos, Pai, que pela ação do teu Espírito, o Senhor o convença da verdade, da justiça e do juízo. E que hoje, quem chegou aqui como filho de Adão, possa sair daqui como filho restaurado, regenerado, ressuscitado espiritualmente de Cristo Jesus. Pai, que o teu Espírito toque, mova corações, para louvor e glória do teu santo nome. É assim que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você tem uma decisão a tomar hoje. Ou você permanece em Cristo, em Adão, ou você será salvo em Cristo Jesus. Reflita, pense, decida e viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.